Senhoras e senhores presentes, saúdo de forma especial a mesa diretora, que irá me assessorar nos trabalhos. Solicito o primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a chamada nominal dos edis. Bom dia a todos e a todas. Com justificativa, até o momento só faltou Edinaldo Barros. Havendo quórum regimental, declaro sob as bênçãos de Deus aberta a sessão. Senhores, na forma regimental, vamos entoar o hino de Salgueiro. Convido o primeiro secretário, o vereador Antônio Pires, para fazer a leitura do expediente externo. Convite. A Prefeitura de Salgueiro, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tem o prazer de convidar a Vossa Excelência para participar das 7ª Olimpíadas dos Programas Sociais, de 5 a 9 de novembro de 2012. Abertura oficial. Local: Ginásio Poliesportivo. Data: 5 de novembro de 2012. Hora: 8 horas. Contamos com sua presença. Eu quero avisar os nobres vereadores que a partir da quinta-feira que vem, a nossa reunião volta a começar às 10 em ponto e vai ser transmitido pela Salgueiro FM. Então, aviso aos vereadores para 10 em ponto nós dar início à nossa reunião.
Convido a secretária DOC para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Peço dispensa. A pedido do vereador Gualberto Muniz, a dispensa da leitura da ata. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Até o momento, não tem nenhum vereador inscrito. Quero convidar o nobre vereador Severino Araújo para ocupar a tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa diretora e os demais vereadores que formamos o plenário, prezados ouvintes aqui que se encontram nesta casa, servidores. Eu quero registrar aqui a presença do presidente da Associação do Divino Espírito Santo, do companheiro Joaquim, que é presidente da Associação das Pessoas com Deficiência. E Joaquim é uma pessoa que sempre encontra-se conosco nesta casa nos dias de reunião. Eu quero registrar a presença do companheiro Oliveira, companheiro Ercílio, Wilson Monteiro, que também se encontra nesta casa. Eu quero fazer uma colocação, é que a gente fala muito sobre a questão da dificuldade d'água na nossa região, tanto nos nossos bairros como também na zona rural. E eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade rural e lá eu verifiquei a situação de água muito escassa demais. Agora, escassa até porque lá existe a rede da adutora e por conta desse sistema de encanação numa comunidade rural, eles perdem o direito de receber um pipa d'água. Coisa que não é certo, não se admite. Porque se não está chegando água na encanação, então a Compesa tem que se rebolar por caminhão e mandar deixar a água para essa comunidade. E mesmo assim, diante dessa situação, dessa crise, eu fiz uma zoada e finalmente consegui mandar para essa comunidade um pipa d'água para justamente ir atendendo, e deixei cadastrado para que o poder, a direção da Compesa, enquanto eles não tiverem mandando água para a comunidade, eles têm por obrigação de mandar água através de pipa. Uma ameaça. Até porque a gente sabe que essa posição, a conta da água chega, e na conta da água diz que são 30 dias de atendimento, quando realmente não existe isso. Nem aqui na cidade nós temos 30 dias de fornecimento de água, de recebimento de água. Então é dessa maneira que eu quero justamente dizer que existe. Mas eu também tomei conhecimento de um açude que está cheio, sangrando para uma propriedade que o baixio tá embebedado com água. E o que é que acontece? E eu falei com o gerente e ele disse que o problema. Eu perguntei a ele se aquele açude se existe condições de um açude desse permanecer cheio, motores e mais motores puxando água, e a gente vê que a
a água está sobrando por conta de uma ventosa que tem lá dentro, que passa pelo açude. E ele me disse que realmente tem condições de permanecer cheio. Agora, ele tem uma providência que ele disse que já está... Tem uma solução que ele já está tomando a providência, porque diz que é um joelho de ferro que fica dentro do açude, e esse joelho acabou, a ferrugem comeu, e ele está providenciando já solução para tirar justamente essa situação. E ele disse que nessas comunidades para cá que nós estamos com essa dificuldade de água, o problema principal é que esse açude, a água está vazando, um vazamento muito grande dentro desse açude, e realmente a Compesa até agora não conseguiu realmente tirar esse vazamento. E eu disse a ele que providenciasse o mais rápido possível, e também falei com o prefeito para mostrar a ele o que está acontecendo, porque o prefeito pressiona o governo para que o governo tome as devidas providências. Se a direção aqui não tomou a providência certa, então que justamente o poder público municipal pressione o governo para que a solução venha chegar. Eu quero também dar um toquezinho, na questão daquelas pessoas que a gente sente, a gente vê como muitos motoqueiros trabalham, como motorista trabalha. Hoje mesmo ali perto da casa de Adina, houve um acidente lá que eu passei e não tomei conhecimento. Um carro se evadiu ali, parece que bateu na parede da casa ou assim por dentro. Que eu novo vereador, não tomei. Você me permite uma parte? Pois não. Ali foi um acidente, mas eu passei lá na hora, foi o motorista que desmaiou. Na hora que ele fez o contorno ali para descer pro DCA, perto da casa de Adina, pronto, na hora que ele fez a curva ele desmaiou, porque o carro bateu lá no muro da Oi, né? E o motorista ficou dentro do carro, desmaiado, enquanto o corpo do chegava. Eu passei direto, muito obrigado pela informação. Agora, e a gente sabe que motoqueiros, hora por outra, está morrendo um. Por conta de quê? De um acidente. Por quê? Porque ele não zela pela vida. A vida para ele não tem prioridade. Já eu digo diferente. Ontem eu sepultei uma irmã. E essa irmã, há mais de 6 anos que ela vivia transitando daqui para o Recife, atrás da vida, atrás da saúde. Pessoa que brigou pela vida. E a gente tem isso como um orgulho, porque uma pessoa muito boa, certeza absoluta que Deus tem ela num bom lugar, porque melhor do que ela não existia na face da terra. E finalmente chegou o dia dela, mas lutou, não se entregou nem uma hora. Até agora passou mais de 20 dias na UTI, sedada. Mesmo assim, uma hora que clareou mais, melhorou um pouco, ela foi consultada pelo médico a respeito de mais uma cirurgia, e ela aceitou e disse que se era para fazer, vamos fazer. E a gente sabe que pessoas dessa natureza, pessoas que zelam pela vida, é para servir de exemplo para muitos, e para aqueles que tomam cachaça, enche a cara de cachaça, sobe numa moto e vai tirar a vida dele e de outros que realmente, que muitas e muitas vezes não tinha culpa nenhuma, e ele chegava, atropelava e matava. E matou muitas e muitos dessa natureza. Então é isso que eu quero lhe dizer, que essa minha irmã foi um exemplo de quem defendeu a vida. Todo o tempo, não é brincadeira não, passou mais de 6 anos lutando contra um CA, e finalmente chegou a completar 90 anos com essa luta, mas realmente a doença é perigosa e venceu, porque ela realmente era 90 anos, nova, forte, e finalmente chegou o dia dela. Muito obrigado. Até o momento não tem mais nenhum vereador inscrito. Quero convidar a nova vereadora Fátima Carvalho para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os internautas que me escutam nesse momento.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Márcio Nemédio, cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do vereador Bill Benício. Quero aqui abraçar o vereador eleito a partir do que vai assumir a partir do 1º de janeiro, Cílio Juliano. Quero aqui abraçar meu querido amigo e quase irmão Oliveira do Prado, ao Wilson Monteiro. Quero abraçar aqui a todos os meus amigos presentes na pessoa de Joaquim, esse grande homem, esse grande representante de associação de Salgueiro. Minha fala neste momento é muito rápida, mas eu não poderia deixar de fazer um registro de um atendimento que eu presenciei essa semana pelo NASF. NASF, o significado é Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Cheguei no prédio do NASF, poucos me conheciam que muitos, os funcionários do NASF, não são filhos de Salgueiro. Pela recepção, a forma que ele atende aos pacientes, a educação já transforma até a saúde das pessoas. Eu quero aqui parabenizar e pedir que todos os PSF de Salgueiro aprendam com o NASF como se atende às pessoas. Quero também agradecer a Carlinho Dr. Buda pela grande assistência que ele vem dando. Eu quero fazer uma referência à minha mãe. Minha mãe passou o período da campanha bem. Passou a campanha, ela adoeceu e vem com grande sofrimento. Ela tem um problema respiratório e ele está sempre dando assistência. E eu não poderia deixar de fazer esse registro de agradecimento. Quero também dizer ao vereador Bill Benício, dar meus sentimentos aos familiares dele. Socorro foi um grande exemplo, não só de guerreira na sua doença, mas um grande exemplo de mãe, de amiga, de irmã, de tudo, de avó. Quero frisar aqui, Bill Benício, a sua grande neta, Daniele, que trabalha na Secretaria de Agricultura, o atendimento que aquela menina tem, isso foi exemplo gerado partindo de sua avó, partindo de sua mãe e assim sucessivamente. Quero também pedir aos companheiros apoio num requerimento que eu faço, solicitando ao prefeito que ele se interceda junto à empresa Mendes Júnior e à empresa Augusto Veloso, para que possa fazer uma aguação ali, partindo do Castelinho, pelo menos até o prédio da Augusto Veloso, porque com a poeira que está existindo devido os deslocamentos de veículo, tanto para lá como para cá, minha mãe está passando por um momento sério de saúde e eu gostaria de contar com o apoio dos colegas. E eu desejo a todos um bom final de semana e um abraço no coração de todos. Obrigada. Quero convidar o nobre vereador Paulo Afonso para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, caros pares, munícipes aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Eu fiz um requerimento e gostaria que todos os pares apreciassem em relação à comunidade das letras. Nós sabemos que a questão da falta d'água é generalizada na zona urbana, na parte alta da cidade e na zona rural. Mas eu costumo dizer que existem as pequenas grandes obras. São pequenos investimentos e de uma grande abrangência social. Visitando domingo a comunidade das letras, nós constatamos mais de 20 residências
que faz um total de mais de 100 pessoas, que estão passando por momentos de dificuldades, sem água para o consumo humano. Existe uma rede antiga de conduíte e, devido ao problema de pressão, constantemente há estouramento nesse percurso e causando transtorno na vida dos moradores do sítio Letras. Então fiz um levantamento em loco e constatamos que com apenas 2 quilômetros de extensão, com diâmetro de 32 milímetros, uma classe 12, que suporta 80 colunas d'água de pressão, e com investimento mínimo de R$6.000, vai atender mais de 100 pessoas. O investimento mínimo. Então isso significa que é economia para o Estado, na questão do paliativo do carro-pipa, e o investimento é mínimo e tem uma grande abrangência social. Então este requerimento nós estamos solicitando da Prefeitura ao Prefeito do município, endereçado também ao gerente regional da Compesa e ao próprio governo do Estado, porque são pequenos investimentos e que vai resolvendo por etapa muitas necessidades prementes da questão da falta d'água na zona rural. Então eu espero que seja aprovado este requerimento e eu vou cobrar das autoridades que haja a solução desses problemas. E vamos também visitar outras comunidades e vou fazer um trabalho durante esses 4 anos que eu quero encerrar a minha carreira no Legislativo, mas quero deixar uma história no Parlamento Municipal de qual é a função do vereador, quais são as ações do vereador, e quero fazer um trabalho diferente nesse meu último mandato de vereador, para que fique nos anais desta Câmara de Vereador uma atuação de um vereador. Fui eleito 3 vezes sucessivo. Campanha de vereador, nós sabemos que é uma verdadeira batalha, são 92 concorrentes e posso até não ser candidato a nada, mas se Deus quiser, mesmo não sendo mais candidato a vereador, quero fazer um trabalho honrando os compromissos que eu assumi no decorrer da campanha política, cronologicamente, e fazendo um trabalho sério, combatendo as injustiças sociais em que nós observamos em todos os recantos de nossa cidade. Tenho dito. Convido para a tribuna no tempo regimental o vereador Eugênio Bezerra. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Márcio Nemédio, primeiro secretário, vereador Antônio Pires, demais companheiros vereadores, vereadoras, todos que estão aqui presentes, companheiros que a partir do dia 1º de janeiro estão também aqui assumindo aqui os seus devidos lugares, suas cadeiras, Juliano, Ercílio. É um imenso prazer que a população vai ter de recebê-los. E o companheiro Augusto Matias também está assumindo a partir do dia 1º. Companheiro Juliano, já falei. Oliveira do Prado também ali presente. E os demais. Estamos atravessando um momento muito difícil, apesar de não ser uma culpa humana, mas um fenômeno da natureza, que é a denominada seca,
que vem provocando um grande desgaste na nossa população. Evidentemente, hoje, como há muitos intelectuais que têm profundos conhecimentos da vida humana, como também do aspecto regional, e que já dentro dos seus estudos já previam que a seca iria existir. E tudo isso anunciado, não houve nenhum planejamento para que nesse momento não estivéssemos passando por uma situação tão difícil. O homem, Deus o criou e deixou para que o homem pudesse se movimentar, o homem pudesse, pela sabedoria que Deus lhes deu, lutar pela minimização das coisas que acontecem no nosso meio. E para tudo há providências, mas quando há vontade para tomar as devidas providências. Então, nós como representantes do povo, não temos que simplesmente estar aqui fazendo o levantamento do que acontece, porque aqui nós só estamos falando. Mas se faz necessariamente a gente chamar a atenção das autoridades que têm competência para executar devidas ações que propiciam a melhoria de vida do nosso povo. Então, o governo federal, ele é responsável pela essa distribuição de rendas para os estados, municípios. Os governos estaduais também têm essa responsabilidade de rever a situação de cada região. E a nossa região, ela é a das mais precárias, é onde há mais sofrimento. E nós vivenciamos uma manobra de redução de benefício para o nosso povo. Nós temos aqui o que foi falado agora há pouco, a questão do abastecimento d'água. Nós temos agora que para fazer o abastecimento dentro do âmbito contratual dos caminhões-pipas, tem que ter até senha para chegar à Compesa. E aí, quer dizer, reduz mais ainda o oferecimento da prestação desse serviço às pessoas. E nós somos cobrados. Todos os vereadores e vereadoras, todo dia, constantemente, recebem telefonemas da população que está em sofrimento pela falta d'água. Como eu iniciei no meu pronunciamento dizendo que o planejamento que faltou e que hoje está provocando esse mal-estar à nossa população. Então, se houvesse um planejamento já com a perspectiva de que a população ia sofrer, não estaria, o fenômeno estaria acontecendo, mas a prestação de serviço está sendo com mais dignidade para o nosso povo. Então, eu acho que nós temos que não fazer críticas destrutivas, mas críticas construtivas, dizendo que os nossos governantes têm que atuar mais. Recentemente, o governador Eduardo Campos estava fazendo críticas sobre a presidência da República, pela questão da maneira como está tratando os nordestinos, da maneira dos repasses, como está sendo pequenos e longo prazo, aonde deveria diminuir esses prazos. Valores que a gente assistimos na televisão, vimos nos jornais, que eram repassados para minimizar essas situações e que não chegaram.
e que algumas outras programas sociais vêm aparecendo, quando os que já existiam não estão sendo tratados como deveria ser tratado. Então é uma manobra que nós entendemos como pouca vontade para resolver o problema do nosso povo. Isso aqui é realidade. E eu queria, nesse momento, não quero frisar nome, mas isso eu estou falando diretamente a meus colegas vereadores e vereadoras. Há alguns problemas na nossa cidade de abuso de poder e nós estamos sendo omissos. Quando acontece com um parente da gente, a gente sente na pele e quer agir. Quando é dos outros, fica todo mundo calado. Nós não queremos aqui dizer que somos donos de qualquer situação. Nós não queremos dizer que aqui nós estamos para calar ninguém. Mas o que eu quero dizer é que nós tenhamos aqui uma unidade de pessoas que intercedam em defesa da nossa população. Nós tivemos funcionário desta casa que foi desmoralizado a esta semana. E aí todos têm conhecimento. E todos fazem de conta que não têm. E aí eu pergunto, é assim que nós representamos o povo? É dessa maneira que nós temos coragem para ter enfrentamento mediante aqueles que desonram um cidadão? Ou nós aqui tenhamos a capacidade de interagir com as autoridades competentes para resolver o problema, ou deixamos o paletó nas cadeiras e vamos embora? Vossa Excelência, depois me permite uma parte? Pois não, companheiro. Agradeço ao vereador Eugênio Bezerra pela parte, cumprimentando a todos os presentes e parabenizando aos nossos companheiros e companheiras que foram reeleitos para o novo mandato, dizendo que Vossa Excelência levou para a tribuna 2 assuntos iminentes, atuais. O primeiro, quando Vossa Excelência fala da necessidade de se fazer um trabalho preventivo. Parece que Vossa Excelência estava adivinhando o que eu estava escrevendo aqui e peço licença para ler. Está acontecendo em Serra Talhada, neste momento, um evento, inclusive com a participação da Diocese de Salgueiro e região, para tratar justamente do assunto que está em pauta, em voga, no nosso Nordeste, nosso sertão, a falta de água, a falta de condições para a nossa população. E nós colocamos aqui um comentário dizendo que eventos dessa natureza são de extrema necessidade, e especialmente para atender aos nossos irmãos que sofrem as consequências da seca. Importante seria que não se desmobilizassem tais atos para planejar as ações preventivas, evitando a praxe de só fechar as portas depois de haver o furto. Por fim, se nos antecipássemos aos problemas, com medidas preventivas, se reduziriam as consequências. E o outro assunto que Vossa Excelência traz também é que uma pessoa desta casa teria sido destratada, e eu de fato tomei conhecimento há 20 minutos aqui no corredor pela própria pessoa. A gente é taxado como polêmico, mas, senhor presidente, entendo que a casa não deveria se calar. A casa não deveria ter perdido um minuto sequer para tomar as providências. Lembro-me que em tempos passados nesta casa, acontecera ato com alguém desta casa, e eu tive de ir a essa tribuna e cobrar as providências, porque naquele momento a casa estava silenciosa diante de ato dessa natureza. Portanto, senhor presidente, Vossa Excelência, pessoa que tem trazido essa casa com tanto desvelo, Vossa Excelência, que quero registrar, em nenhum momento nos faltou as nossas solicitações e que apurou naturalmente a sua forma
os pleitos. Agradeço ao vereador Eugênio por me permitir esta parte e dizer a Vossa Excelência que é preciso que a casa tome as providências necessárias, que apure todos os fatos e que doa onde doer. Não se omita, porque a omissão é que tem causado a desgraça neste país. Muito obrigado, nobre vereador. Eu fico muito agradecido, né, pelas palavras, né, as quais fortalece muito o Legislativo, né, quando Vossa Excelência diz que nós não devemos ser omissos. Porque se nós calarmos, nós estamos sendo sim omissos. E se nós somos omissos, nós não diríamos em hipótese alguma, em momento algum, que somos defensores da nossa população. Nós não somos representantes. Tá certo? Eu vou logo ser taxativo, ser direto e radical. Pode me matar, pode fazer o que quiserem. Porque o que se pronuncia na cidade é essa. Não podemos denunciar que podemos morrer. E que mundo vivemos? Em pleno século XXI? Eu estou com o senhor neste rol dos que podem morrer. Beleza. Obrigado. Então aqui nós não temos que estar se afrouxando, não. E outra coisa, quem tiver seus amiguinhos por lá, o mesmo se eu tiver meus amigos que façam isso, não é meu amigo, não. Ele se enquadra com outra situação, não como amigo meu. E acredito que os vereadores e vereadoras aqui têm toda a convicção que nós devemos separar uma coisa da outra. Amigos, aqueles que praticam o bem a todos. E aqueles que praticam o mal são nossos inimigos, é inimigo da sociedade. E ninguém venha dizer, qualquer autoridade que sobreponha a dizer que não, ninguém é inimigo, é assim. Quem pratica o mal é inimigo da sociedade. Então, eu estou à disposição de resolver qualquer problema que for necessário. Agora, não podemos aqui deixarmos de ser irmãos, vereadores e vereadoras. Em determinada situação, porque conhece fulano, porque não sei o quê, porque vai morrer, a gente pode amanhecer o Eugênio com a boca cheia de formiga, não tem problema. Agora adianto. Talvez eu não vá só. Pois não, amigo. Estou tomando conhecimento deste acontecimento, por sinal não estou sabendo ainda com quem aconteceu, mas Vossa Excelência está fazendo a colocação que aconteceu com a pessoa desta casa, e eu acho que se houve arbitrariedade, houve injustiça, que a Câmara tem advogados, e é justamente não só para defender os trabalhos da Câmara, como para defender realmente essas pessoas que aqui prestam serviço. E eu me irmano com Vossa Excelência, com a mesa diretora nessa questão, e digo sim, que é preciso que se tome providência, mesmo que não tivesse sido com uma pessoa da nossa casa, mas podia ser uma pessoa lá de fora, contanto que o Poder Legislativo tomasse conhecimento, então realmente precisa apurar e saber qual foi o erro e quem foi que cometeu justamente o erro e as razões. Então, se apurar, sabe as razões, e realmente é um dever nosso, e a casa tem realmente advogado para essas finalidades. Muito obrigado. Muito bem, companheiro Bill. É uma pena se o mandato está terminando agora, no dia 31 de dezembro de 2013, mas deveria ter dado continuidade. São essas pessoas que realmente, com coração, com firmeza, com espírito de valor, defendem o nosso povo. Então o senhor está de parabéns pelo pronunciamento, assim como o Avião Patriota e os demais que assim entenderem. Então eu estou aqui pronto para defender a nossa sociedade, pronto para defender os servidores desta casa, porque eu não estou pronto só para defender meus filhos e minha esposa, não. Até porque, na minha convicção, sou militar, sou representante do povo como vereador, mas uma certeza tenham: nunca, jamais, um homem hei de me desmoralizar. Quero convidar o nobre companheiro vereador Antônio Pires para fazer seu pronunciamento na tribuna. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa em nome do presidente Márcio Nemédios, colega Diz, vereadores eleitos para o próximo pleito, funcionário desta casa, cidadãos aqui presentes, doutor Chico, que faz presença nesta casa. Justamente por alguns motivos, senhores, de imediato quero cumprimentar dar os pêsames ao colega vereador Silvino Cavalcante pelo que aconteceu recentemente pelo seu filho e agora com a irmã.
Aceito meus pêsames, deu. E quero dar continuidade. Aqui há mais de ano, talvez 1 ano e meio, eu sempre estive nessa tribuna, vereador Alvínio, defendendo os interesses dos cidadãos salgueirenses. Peguei pesado, bati pesado, e quando você se candidata, que vai para a rua, que pensa que esse povo que você mais defendeu, que mais lutou, quando você chega, que cobra, faz de conta que nem lhe conhece, que não existe. Então a sociedade de Salgueiro, às vezes, paga pelo aquilo que tem em mente, porque você está aqui na tribuna, enfrentando, cobrando, lutando, mas na hora que você precisa, a gente sabe como é que se resolve. Não resolve simplesmente pelo fato, pelo direito de dizer: ah, é uma obrigação sua. Não, é uma obrigação nossa. Nós, vereadores, situação e oposição, está aqui, foi eleito para defender o cidadão. Agora o cidadão tem que também saber acordar, Alvin, certo? Eu andei o município de Salgueiro quase todo, a falta d'água, a falta de cisterna, a falta de carro-pipa, a falta disso, daquilo, outro. Antes das eleições, o povo está com raiva, está revoltado. Quando começa a campanha política, tudo e todos abraçam a sua causa, a maioria. Então é sinal que está tudo perfeito, está tudo bem. Então como é que o cidadão, como é que o vereador vem a essa tribuna levantar uma bandeira, e esta bandeira é a benefício do povo, a benefício do mototáxi, do cidadão, qualquer cidadão, seja ele de Salgueiro, seja ele desta casa, seja ele um trabalhador, ou não seja um trabalhador, ou um estudante. Mas esteja pronto, senhores vereadores, principalmente esses que foram eleitos para o próximo mandato. Pode vir defender, pode vir brigar, pode fazer qualquer coisa. Se você não for à luta no período político e dizer e orientar como é que se resolve, a maioria está do mesmo jeito. Passando no sítio Campins, Montevidéu, por ali assim, segundo o médico andando na campanha, chegou em uma residência e sua filha ou filho estava ali bastante doente, e segundo a família, pode ser que também seja invenção. Disse: não, o que está faltando nessa criança é só carinho. E essa criança veio a falecer e continuaram no mesmo partido, com o mesmo objetivo. Então não é seca, não é peia, não é falta de comida, falta disso, falta daquilo, que o eleitor, ele vai mudar de opinião. Ele já tem no sangue ali, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ele não visa um objetivo. Qual é o objetivo? O prefeito que está ali, ou o deputado que está acolá, ou o governador, ou o presidente da república, que tiver compromisso com o cidadão, que ele volte, ou que decida se deve ou se não deve. Mas a maioria dos eleitores, não são todos, para ele não interessa se está ali defendendo a categoria A, a categoria B. O que interessa é ter a obrigação de votar naquele partido de fim de papo. Eu aqui defendi várias e várias vezes a classe da odontologia, a classe da educação, a classe da epidemia e outros. Não adiantou nada. Eles estão ali da mesma forma, do mesmo jeito. Então, eu quero dizer ao cidadão que houve um problema e ele não me permitiu que falasse o nome, mas se ele tivesse me permitido, eu daria o nome a ele. Claro e evidente, nós temos que ser solidários, porque aconteceu com um funcionário, amanhã pode acontecer com um vereador. Agora eu pergunto, o que aconteceu em 1964? O governador foi expulso do estado, foi expulso do país, e hoje deveria servir de exemplo para que houvesse uma cidadania e não uma ditadura. Então serve de exemplo para o advogado, para o vereador,
para a própria corporação, que esse cidadão tem um irmão que é policial. E aí, onde ficou a ética? Se ele estava errado, que tomasse as devidas providências, levasse onde realmente devia ir quem está errado. Porque aqui eu não estou para julgar A nem B, que eu não estava no momento, não estava no local. Mas existe uma delegacia, existe um juizado, existe realmente o local onde se resolve as coisas. Mas eu quero dizer a esse cidadão que ele teve um vereador, que ele teve um prefeito, e a gente sabe quem é seu vereador, a gente sabe quem é seu prefeito. Cobre os seus direitos, cidadão. Pode cobrar, porque quando se tem uma bandeira, quando se tem um partido, e quando se levanta essa bandeira simplesmente pelo fato de o senhor ou a senhora ser cidadão, e não foi pensando em objetivo A, objetivo B de vantagem, isso tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado de seu prefeito, de seu deputado, de seu vereador, seja ele quem for. Aqui nós não podemos baixar a cabeça, e podemos sim, diante do que é errado. Mas diante do que é certo, o cidadão tem que ter a coragem, ter a dignidade de levantar a sua bandeira, de levantar a sua cabeça e cobrar pelos seus direitos, vereador Paulo Afonso. Nós sabemos que o que foi que mudou nesse país dos anos 70 para agora. Eu vi no governo de Jaba Vasconcelos se tinha a ajuda da Polícia Federal, ajuda da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, o Exército, mas o cidadão era respeitado. Existia as blitz, houve várias e várias blitz em Salgueiro, na BR. Quero uma permissão. Pois não, vereador. E de antemão, eu também quero parabenizar, e hoje a gente está sendo muito notório, né, vendo aí nas ruas blitz educativas, né, policiais educados, não é? Tratando o cidadão salgueirense dignamente. É porque algumas pessoas não estão tratando aqui, generalizando a corporação. A gente está falando de fatos de uma ou duas pessoas, não é, que de alguma forma exagera no exercício da sua função, né, mas parabenizando aqueles que realmente têm uma prestação de serviço digna à nossa população. Tá, essa abordagem aí, estão aprendendo droga, prendendo traficantes, etc, etc, armas. Então isso é muito importante, a gente tem que também ver esse lado e essa postura de policiais militares propriamente ditos. Agora, esses casos que ocorrem, a gente tem que repudiar, não podemos aceitar, não podemos admitir. Obrigado. Claro e evidente, vereador. Quando eu citei aqui o ex-governador Jaba Vasconcelos, que eu vi várias e várias vezes, eu fui parado. Foi feito blitz no meu carro, na minha moto, mas chegava com educação. Claro e evidente, tinha alguns com arma em punho, mais distante, nas BR. E eu estou falando pelo fato do que aconteceu, que eu conheço o funcionário desta casa, Vossa Excelência conhece, todos conhecem. Ainda não chegou nos meus ouvidos nada que dissesse que esse cidadão é um bandido ou fez por onde ser bandido. Então, eu hoje sinto na pele que amanhã pode ser comigo, pode ser com qualquer vereador. Porque, fora esse fato, mais do que esse fato, ocorreu que ele disse que vereador não tinha prestígio nenhum, vereador não é nada. E aquela arma que a gente pega, põe a mão no bolso, que é o título de eleitor, que ali você se tornou um cidadão ou uma cidadã. Então vai para onde? Onde é que acontece isso? Agora aqui nessa tribuna, vereador Exílio, professor e engenheiro, eu disse que a sociedade, os políticos, têm que ser unidos. Porque de antemão do que eu ouvi, do que eu soube, vereador não é ninguém, deputado não é ninguém. E quem é que é alguém nesse país? Então, eu acho que temos que levantar a cabeça, temos que ter uma bandeira e temos que nos valorizarmos, sim. Porque se aconteceu com um funcionário, pode se preparar que amanhã vai acontecer com o vereador, vai acontecer com o deputado, a não ser que seja da mesma ala e seja muito puxa-saco. Caso contrário, senhores,
nós vamos voltar à ditadura do ano 70. Pois não, novo vereador. Eu queria informar ao vereador Eugênio que eu tomei conhecimento também há 30 minutos atrás, conversando com a vítima. Eu acho que a gente tem que sentar-se, né, para que seja tomadas as medidas cabíveis em conjunto. Entendeu? E aqueles que dizem que vereador não vale nada, nós temos que mostrar que o poder legislativo é um poder que merece respeito e tomarmos as providências cabíveis. Claro e evidente, novo vereador, principalmente vereadores aliados do prefeito. São pessoas que são, de uma forma ou de outra, aliados. Imagine se fosse um aliado do nosso lado, Paulo Afonso. Mas nós temos dignidade, temos respeito e jamais podemos baixar a cabeça. Sou cidadão, pretendo continuar sendo cidadão e respeitar, desde o menor ao maior. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, passamos da... Vai? Você vai? Convido a nobre vereadora Raimunda Barros para a tribuna pelo tempo regimental. Excelentíssimos senhores membros da mesa diretora, excelentíssimos senhores e senhora vereadora Fátima Carvalho, em nome de quem saúdo a todos, meus ouvintes e pessoas presentes aqui na plateia. Aqui, logo após alguns pronunciamentos, eu havia me inscrito e talvez até eu fosse pedir a dispensa. Porém, a gente muitas vezes é obrigado a vir à tribuna para que seja esclarecida ao povo de Salgueiro que alguns vereadores, eles não se omitem, não. Você não pode defender aquilo que você não conhece. Se o agredido foi uma pessoa que chamou algumas e tratou o fato, ninguém é obrigado a conhecer e a se pronunciar. E diante disso, eu lendo aqui nos meus arquivos, eu vi aqui um texto para reflexão. E achei que seria oportuno se, pelo menos o desfecho desse texto, a gente olhar. Quantas vezes ficamos reclamando, acusando e dando desculpas, querendo que as coisas nos aconteçam prontas, sem que façamos nenhum esforço para obtê-las. A verdade é que muitas vezes grandes realizações são iniciadas pelas pequenas coisas que estão ao nosso alcance, que dependem de nós, que estão em nossas mãos. Isso daqui é um desfecho de um tema de reflexão, onde duas crianças peraltas foram desafiar um sábio e trancaram em suas mãos um pássaro. E para testar esse velho ancião de uma aldeia, eles prenderam um pássaro e disseram: vamos pegar agora para provar que o velho sábio não sabe de nada. Trancou o pássaro nas mãos e foi perguntar ao ancião. Se ele dissesse, se ele realmente tinha a experiência, a sapiência, para lhe responder o que realmente estava acontecendo. E eles tramaram que, se o ancião dissesse o que eles tinham nas mãos realmente era um pássaro, e se o ancião dissesse que o pássaro estaria morto, eles abririam as mãos e soltariam o pássaro. Se o ancião dissesse que o pássaro estava vivo, eles apertariam a cabeça do pássaro
e provariam mesmo arbitrariamente que o pássaro estava morto. Então, gente, não é aqui para vir à tribuna para acusar que a Câmara, que alguns vereadores têm amiguinhos, que ninguém tem amigo particular. Se tem respeito pelas pessoas, pelas autoridades. Se nós queremos que nós sejamos solidários, se existe uma forma de se caminhar e de se trabalhar em determinadas causas. Porque eu não acredito que aqui, se a gente tivesse conhecimento, nós estaríamos nos irmanados em relação a uma proposta qualquer. Tomaríamos algumas posições, e como foi bem dito aqui na Câmara, existe uma mesa diretora que é quem deve, nós somos solidários, mas é quem deve tomar a posição de se manifestar em relação a alguma situação, alguma anormalidade que, se porventura, aconteceu. Nenhum vereador, nem eleito, nem que foram eleitos, pode ser solidário com o fato que você desconhece. Então, a forma que se vem para a tribuna, dizer que existe alguns que têm isso, tem mais aquilo, isso é uma forma arbitrária e uma forma que não deve, não agrega ninguém. A solidariedade, quando nós precisamos dela, nós temos que primeiro levar a todos o conhecimento do fato, para que esse fato seja amadurecido, seja discutido e que a gente se torne solidário. Não chegar aqui e nos acusar de uma... Por não, Bill. Olha, companheira, eu quero dizer o seguinte, que vai caber à mesa diretora chamar a pessoa prejudicada, que é da casa, que foi vitimada, para sentar com todos nós, para que a gente justamente ouça direitinho e vamos analisar o erro onde que está. Exatamente. E os advogados que a Câmara tem jogar à disposição dessa pessoa para que realmente as coisas sejam passadas a limpo. Se houve arbitrariedade por parte da polícia, que seja realmente punidos e realmente responsabilizados, porque o fato é que o cidadão merece respeito. Por não, vereador Antônio Pires. Na verdade, nobre vereadora, eu vim saber desse fato mais ou menos uns 40 minutos após eu chegar nessa casa, que ele pessoalmente me revelou. Então, eu acho que pode ter sido... Na hora que foi... Terminou? Na hora que foi pronunciado aqui na tribuna, eu me virei para o vereador Severino Araújo e ele disse que desconhecia o fato. E que eu pensei até que só teria sido eu, porque hoje eu perdi minha bolsa e tive que ir atrás, ainda não encontrei bolsa com celular, com o resto de dinheiro que tinha e tudo. Então, por isso que a gente não houve, talvez vocês tivessem tido a informação e eu, por não estar presente, não tive. Me virei para a vereadora Fátima Carvalho, ela fez assim com a mão. Então, eu aguardei que alguém se pronunciasse. Então, não é por aí que a música toca. Então, muitas vezes a gente tem... Eu gostaria só de concluir o meu pensamento. Porque muitas vezes a gente chega falando de ameaça, de não sei o que. Ameaçada eu fui aqui na Câmara e nunca fiz esse espalhafato todo. Não é? E agora, quando a gente é ameaçada, a gente, como eu disse na tribuna e disse em todas que a ameaça foi concretizada aqui nesta Câmara. Todo mundo viu as artimanhas que foram montadas aqui dentro da própria Câmara contra esta vereadora. Não é? Que depois é que eu vim estudar lá na cadeira de Direito e Processo Penal as provas falsas que foram atribuídas a esta vereadora. Então, gente, a gente nem fez essa algazarra toda. Agora, nós, vereadores, eu particularmente, parece que Severino Araújo, e eu creio que no correr do espaço aqui, todo mundo se pronunciando, talvez ninguém tenha chegado a um consenso e
conhecimento do fato como realmente aconteceu. A gente teve, eu só quero dizer a vocês, que não é no afã da coisas que a gente resolve as situações. Aconteceram fatos de agressões, de violência, que a gente tomou as providências e houve, ainda está correndo, porque nós temos 6 meses para fazer um processo, levar avante um processo. Então, pelo menos é o que eu aprendi. Se não for verdade, os advogados desta casa que me perdoem, e o desembargador que está ali que me perdoe. Mas eu aprendo a teoria assim, não sei se na realidade é o que realmente eu estou aprendendo. Mas a gente vai vendo. E vereadora, é por isso que eu gostaria, por não, senhor vereador. Talvez tenha havido um equívoco por parte da ilustre vereadora, da forma como a gente se pronunciou na tribuna, mas quando eu disse, se alguém for omisso, né, eu não coloquei o nome de ninguém em xeque, frisei o nome de Vossa Excelência, nem de não vereador. Se alguém tem a oposição todinha aqui, se calar por tomar conhecimento e calar, portanto, Vossa Excelência não tinha conhecimento, se não tem conhecimento, mas se é que qualquer um de nós temos conhecimento de um fato e nós se calemos mediante a situação, nós somos omissos sim. Foi isso que eu pronunciei. Não, é porque... Não é para não haver um entendimento às pessoas que Vossa Excelência esteja dando lição de moral aos vereadores. Ninguém está dando lição de moral, não é a minha intenção. O que eu estou dizendo é que nós só podemos defender aquilo que nós conhecemos. É porque antes houve um agravamento aqui, dizendo que se alguém tem amiguinhos que não vai fazer isso, ora, nós temos respeito não foi a questão da omissão. Você só se omite de um fato se você tomou conhecimento desse fato e calou. Mas não pode existir o crime da omissão ou o pecado da omissão se nós não tivemos conhecimento. Até agora eu só soube o nome da pessoa porque Fátima me mostrou num papel. E eu não sei de nada dos fatos. Colega, permite, vereadora eu tenho minha consciência tranquila. Primeiro eu agradeço a Vossa Excelência pela parte que presenciei o ato. Se os colegas após quiserem se reunir para se conversar dentro da forma legal e dentro do que eu vi, que eu não vou falar o que os outros viram, que foi o que eu vi, eu no outro dia procurei as autoridades competentes e chamei o próprio para ir comigo às autoridades competentes. Ele, devido uma conversa que teve, como que alguém fez favor, entendeu? Disse que não precisava mais, mas mesmo assim eu fui ao comando do 8º BPM, ele me tratou muito bem, me ouviu após a minha saída, disse que houve outras conversas, eu não sei, porque segunda-feira irei ao comando saber qual é a resposta que ele tem para me dizer, e se os companheiros, junto do afetado, quiser andar, nós vamos andar juntos. Veja só, Fátima, eu acho assim, tem casos que dentro da legalidade se resolve, porque não existe mais, isso aí já é autotutela, já é banida dos nossos códigos e da nossa realidade. Então eu acho que se existem os meios legais, nós devemos procurar esses meios legais. Agora, sem essa euforia, sem essa propaganda demais, que até o próprio, pelo menos foi o que alguém já disse aqui na tribuna, que ele não quis que citasse o nome. Então ele quer que tenha um sigilo. Então eu acho que essa pessoa, agredida ou não, ele tem o direito de manter seu sigilo, seu nome resguardado. Muito obrigada, senhor presidente, pelo tempo e até a próxima, se Deus quiser. Não havendo mais oradores, passamos a dar cumprimento à pauta de acordo com o artigo 69, seguinte do Regimento Interno. Proceder votação regimental em segundo turno. Projeto de lei número 26, 2011, de origem do Poder Executivo, emenda, institui o Código Municipal de Saúde.
Em votação, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11, 2011, origem do Poder Legislativo, do vereador Gualberto Muniz, ementa, denomina-se Rua Aderbal Alves Conserva, a antiga Rua Equador, no loteamento Jardim América e das outras providências. Em votação, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 133, 2012, autoria do vereador Alvínio Patriota. Assunto: solicita ao DENIT no sentido de se instalar com brevidade nas rodovias federais BR 116, 232, perímetro urbano desta cidade, inclusive nas proximidades do Instituto Federal de Educação, redutores de velocidade, lombadas eletrônicas alocados e recursos para iluminação das mesmas. Em discussão? Em discussão? Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, cumprimento mais uma vez as pessoas que estão na nossa assistência, deixando de nominá-las para não incorrer em erro, em faltas, dizendo que é uma satisfação ter essas pessoas aqui assistindo à sessão. Nobres vereadores, este requerimento já deve ter sido feito não somente por mim, mas tantos outros vereadores desta casa, a exemplo do vereador Gualberto Muniz, e já vem de longas datas. Quando nós passamos nas cidades, outras, nós vimos toda a sua área do perímetro urbano ocupado pelas rodovias federais, que tem o dever de preservar, de conservar a área, iluminadas. Aqui em Salgueiro é diferente. Nós saímos do Instituto Federal até a saída de Parnamirim, lá da Barriguda até a Bananeira, e não encontramos sequer uma ação do Poder Público Federal, do DENIT, que está utilizando o nosso solo, que está matando os nossos irmãos, que está estragando a nossa via, a nossa malha viária, rodoviária. Nós temos uma área que são as laterais, as faixas de domínio, o matagal tomando conta, animais mortos, o lixo acumulado, esgoto a céu aberto. E tudo isso sendo cobrado o executivo municipal. Quando nós dissemos que é preciso que haja agentes públicos, executivos municipais, de coragem, é para cobrar. Era para chegar em Brasília e puxar as orelhas dessas autoridades que estão lá nos gabinetes, fazendo farra com o dinheiro público, fazendo viagens de helicóptero, de avião, de barcos, de navios, instrumentos sofisticados, esquecendo aqui das nossas cidades no interior, que estão sendo usadas como se fossem mulas. E tem uma coisa: o pobre que está lá no alto do curtume tem de pagar a taxa do IPTU, o uso e ocupação do solo. Não estamos aqui dizendo que o órgão público tem de fazê-lo, porque a legislação ela é benéfica para o poder público. Quem tem de pagar é o pobre, são as pessoas. O poder público usa, abusa e não paga. É por isso que nós vimos mais uma vez nesta tribuna pedir o apoio de vossas excelências, e que nós possamos chegar a Brasília, senhor presidente. Vossa Excelência, faça uma viagem a Brasília com este objetivo,
vá a Brasília, vá ao Ministério dos Transportes, arranje audiência para tanto, e chegue lá e diga que Salgueiro não pode ficar diferente de outros lugares. Salgueiro não pode ficar como se fosse barriga de aluguel, as nossas rodovias aqui, o nosso perímetro urbano, sendo aqui usado e abusado por esse trânsito cada vez maior. Enquanto isso, colocando os nossos amigos na passagem de Parma, lá no Posto Transparente, aqui na frente do Plaza, lá no Caravan, no Castelinho, em todos os lugares, matando, mutilando os nossos irmãos. Como aconteceu há cerca de 15 dias, com um cidadão ali, que morava no Planalto, que tem uma propriedade ali no Denox, ali na Escola Técnica Federal. Por isso, nós pedimos aqui, que haja os redutores de velocidade, coisa simples. Serra Talhada já tem. O Piauí está cheio. O Maranhão está cheio. Então, o que é que precisa? Que Salgueiro, de fato, seja visto neste momento, e não apenas para tirar de Salgueiro tanta coisa como as pessoas têm tirado de Salgueiro. Os votos para se eleger e esquecer Salgueiro. Então, senhor presidente, precisamos também que Vossa Excelência, nessa viagem, possa fazê-lo a Brasília, não somente com esses, mas outros pleitos dos demais vereadores de Vossa Excelência e que Salgueiro precisa, que Vossa Excelência possa ver que é necessário, inclusive nós colocamos nas mãos do governador Eduardo Campos, quando ele esteve ali no Instituto Federal, há cerca de 2 anos, naquele momento que passava os estudantes usando aquela rodovia do Planalto, do Badatripa, ao PE, ao IMIP, à escola de referência. Então, essas pessoas estão ali passando por iminentes riscos de vida. É preciso que haja a construção dessas vias laterais e também a iluminação. Mas de imediato, senhor presidente, novos vereadores, que sejam instalados redutores de velocidade para multar aquelas pessoas que não obedecem à sinalização e, consequentemente, amenize os riscos de vida ou de morte dos nossos irmãos. Agradeço pela atenção e peço a votação unânime do requerimento. Obrigado. Em discussão? Eu parabenizo o vereador Alvinho Patriota. E esse mesmo projeto, doutor Alvinho, eu fiz no ano 2005, foi 2006, especialmente ali para a entrada do Denox, ao lado do IFET, que se tivesse sido feito, com certeza o senhor da sua mobilete não tinha vindo a falecer. Então são certas coisas que você tenta prevenir antes de que aconteça o pior, mas infelizmente o poder público é quem manda nesse país e faz o que quer e onde quer, a não ser que seja agregado um mensalão aqui ou um mensalão ali. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 134/2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Requer a mesa após ouvir o plenário, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito do município que interceda junto às empresas Mendes Júnior e Augusto Veloso, no sentido que seja providenciado a molhação da estrada do Pau Ferro a partir do posto Castelinho até o canteiro de obra da Augusto Veloso, até que haja pavimentação. Em discussão? Em votação? Aí temos que pedir a Deus, colega vereadora, porque a prefeitura está difícil. Eu gostaria de discussão. Discutir. A princípio, eu também pensei isso. Eu pensei até de puxar as orelhas da nossa companheira, a vereadora Fátima, dizer, aonde vai buscar água?
Mas hoje eu me encontrei com o vereador eleito Pedro de Compadre, e ele me disse que, por falta de água, estava na iminência de pararem as obras da transposição. E essa paralisação iria provocar uma demissão em massa, provocando também problema social aqui na nossa região. Dezenas, centenas de pessoas poderiam perder seu trabalho por conta de uma providência. Mas hoje eu fiquei feliz quando ele disse que conseguiu lá na região do nosso companheiro Eugênio Bezerra, também, 2 ou 3 locais para que fossem feitas cacimbas provisórias e essas cacimbas abastecessem a obra enquanto a chuva chega, se Deus quiser. Então, peço a Vossa Excelência que agregue ao vosso requerimento a possibilidade de se também fazer uma cacimba ali na região da Bananeira. Inclusive, nós somos proprietários de um terreno ali, logo vizinho à ponte, e cedemos gratuitamente para que seja feita. É uma cacimba que, quando as águas vêm, ela aterra novamente. Para que, tirando a água de lá, não apenas para esse local, mas que essa água possa, efetivamente, já que vem de poço, vem de baixo, ela possa efetivamente atender outras necessidades, como lá próximo a SEASA, Justiça do Trabalho, enquanto as obras de calçamento, de pavimentação não chegam. E eu vou aproveitar esse resto de tempo que tenho como vereador para pedir que sejam feitos essas pavimentações. Obrigado. Em discussão? Me desculpe, nobre vereadora Maria de Fátima, mas parece que houve um equívoco aí do nobre vereador Alvinho Patriota em relação, ela não está pedindo uma perfuração de cacimba, não. Ela está pedindo para aguar um trecho pequeno. Veja só, a gente tem que ser consciente nesse período de uma seca braba dessa, e que a gente presencia diuturnamente os carros de transporte escolar, inclusive as crianças em cima que chegam aqui vermelha de terra, branca de terra muitas vezes, e as estradas não são aguadas. Imagine, a gente está vendo a plantação sem ser aguada, você pedir um pipa para aguar um trecho pequeno de uma estrada, que seria se fosse, que eu não sei, parece do Castelinho até, não sei onde é que fica Mendes Júnior, mas, veja só, seria até eu pedir que um grupo pequeno seja privilegiado, quando nós estamos brigando por uma gota d'água para abastecer, para pelo menos salvar os animais. Não é que eu seja contra, vereadora Maria de Fátima, a seu requerimento, mas nós estamos precisando de uma gota d'água para salvar o animal de uma morte, e a gente pedir para aguar uma estrada de terra. Eu não sei se a intenção de Vossa Excelência só que ela falou foi, do nome, eu não sei se a intenção de Vossa Excelência e quais os motivos que a levaram a isso. Mas eu fiquei um pouco preocupada. Posso votar a favor, agora eu fico preocupada se a gente, eu pedi inclusive, Fátima, em nome da Associação de Mulheres, para se fazer uma parceria para essas firmas abrir cacimba, ou então emprestar, porque foi no afã que nós não tínhamos e a situação estava crítica, está crítica, e a gente sabe que pior poderá ser no próximo ano, né, que até as cacimbas que nós fizemos uma limpeza, já está secando, já tem que aprofundar mais, como houve, salvo engano, uma denúncia de alguém, eu não sei se foi no rádio que eu vi, que alguém estava aprofundando umas cacimbas ali, as cacimbas estavam secando. Ah não, foi lá no IPA, foi na Secretaria de Agricultura que eu ouvi isso. E me entristeceu se pedir para aguar uma estrada.
É isso que a gente está precisando de água para outras coisas. Vereadora, muito obrigada. Vereadora Fátima Carvalho, como eu disse, é porque a vereadora Mara não entendeu. Como eu disse, no início eu entendi que não teria fundamento o seu requerimento. E assim eu votaria contra. Mas eu expliquei que o seu requerimento ele pode ter uma extensão bem mais ampla. De levar água desse local para os animais, para também aguar outras passagens, como a própria, aonde for possível. É por isso que eu pedi para agregar o vosso requerimento, para fazer mais uma fonte de água, para que nós teremos o atendimento mais amplo. Na verdade, colega vereador Obrigado. Alvinho, Alvinho e Fátima Carvalho, quanto mais se cava, mais a água fica distante. Eu acho um absurdo, é a minha opinião própria. Não estou pedindo... Então vamos votar contra, né? Eu acho que porque é um achar absurdo, um absurdo e votar a favor, aí... Não, eu acho um absurdo. A gente vê em Bibirim ali o gado se acabando com sede, aqui o circo vizinho, e a gente passar a molhar uma estrada em plena seca, em plena falta d'água. Eu acho um absurdo. Um momento, mas o vereador Antônio Pires não entendeu que eu estou a favor agora, desde que ele tenha outras finalidades. Não é aguar uma rua. Eu agradeço a fala dos companheiros. Minha fala hoje foi dedicada à situação do momento. Eu tenho uma mãe com 91 anos de idade, que está passando por um problema sério de saúde, um problema respiratório. Minha fala se tratou, quando se dirigiu ao NASF, pelo atendimento que está indo, fora os fisioterapeutas, que está indo à residência, que ela é uma inválida. Quando eu pedi para Augusto Veloso e a Mendes Júnior fazer aguação, porque eu vejo sempre a Augusto Veloso fazendo uma molhação em frente ao prédio onde estão trabalhando. Não foi para usar água da Compesa, não foi para usar, e também não foi pedindo pipa ao prefeito para tirar o direito da população rural. Salgueiro tem um açude velho, Salgueiro tem um açude novo. Vossa Excelência acabou de dizer que cede o espaço para a cavação de uma cacimba foi um problema de saúde. Se fosse a mãe de Vossas Excelência, eu acho que entendeu o meu lado. É uma vida que está em jogo. Eu gostaria de falar... Me perdoe, não é a questão da vida da minha mãe. É uma questão de tirar para um local mais apropriado. Porque se fosse a minha mãe, eu tiraria e levaria para um local aonde não houvesse tanta mazela como tem. Se ela tem esses problemas todos, se tem uma condição financeira, você imagine, vereadora Maria de Fátima, quantas outras pessoas que estão acamadas que eu conheço, acredito que nós, nesse período de campanha, nós estivemos de casa em casa e observamos quantas pessoas tem na zona rural, acamada que não pode se mover e tomando água de cacimba e salgada, sem poder, inclusive com problema renal. Então, nós temos que ter a consciência, não é a questão de colocar a emoção em cima, é a questão da realidade que nós temos que enfrentar. Eu não estou tirando o direito de você, da vossa mãe, de maneira nenhuma, porque mãe é mãe. Agora, problemas pessoais, nós devemos resolver dentro da família. É discussão? Eu estou me recordando aqui. Peraí, só um minutinho, Paulo. Eu estou me recordando aqui do ano passado, quando eu fiz uma solicitação justamente para fazer um trabalho no bairro do Prado, que era justamente no Poeirão. O pessoal chama lá da estação ferroviária, né? E eu chamo lá o Poeirão. A poeira é tão grande que solicitei aqui a Câmara pedindo para que a Prefeitura fizesse uma aguação naquela localidade. E não fui atendido, né? A população, ela continuou levando terra 24 horas, poeira 24 horas, as crianças adoecendo, senhoras adoecendo, que eu vi o postinho de saúde, dezenas de crianças ali sofrendo com respiração, mas a população não foi atendida. E eu, com o meu problema de saúde,
passei por essa mesma situação e eu não estava aguentando a poeira. E tive que sair da casa onde morava, porque a poeira, se você chegar no Prado à noite e olhar para o bairro do Prado, é aquela massa cinzenta que você fica, meu Deus do céu, que poeirão triste é aquele. Você vê. Aí eu tive que sair da casa. Por quê? Porque o meu problema de saúde era os pulmões, é pessoal. Eu tive que sair, Fátima, não é porque a gente queira, não. É porque a poeira ali é grande. E eu estou me colocando também na casa da sua mãe, porque lá a poeira é grande também. Lá mesmo na frente da calçada, mas eu vejo quando começa o fluxo de carro indo e voltando, eu não sei como sua mãe está ali naquela localidade aguentando aquela poeira. E não é querendo dizer nada, por quê? Porque mesmo que a gente agoe todos os dias direto, não adianta. Não diminui, mas a poeira é muito grande. Você vê, justamente. Mas o fluxo de carro aumentou mais. Então é uma coisa assim que, ao meu ver, a sua mãe, eu acredito que deveria sair do momento, porque não é fácil. Principalmente uma idade que ela tem naquela localidade, não é bom para a saúde dela. Entendeu? Eu jamais vou ser contra um requerimento de Vossa Excelência, porque com o meu requerimento também, eu acredito que teve algumas pessoas, teve algumas críticas, mas é umas críticas construtivas, que a gente não pode dizer que é certo nem errado, a gente tem que aceitar. Enquanto disseram, não, enquanto os bichos estão morrendo de sede, tu tá pedindo água para aguar o poeirão, você vê a estação? Não, mas eu não estou pedindo, não é para mim, estou pedindo para a população do bairro do Prado. E eu não pedi água da Compesa, eu pedi água do poço, que tem aqui no Parque das Crianças, que poderia ser muito bem colocada para fazer o trabalho sem problema nenhum, mas não fui aceito, mas é assim mesmo, a gente tem que lutar, né? A gente luta, eu sei que às vezes a gente não consegue, mas a gente tem que continuar lutando. As pessoas não entenderam a mensagem da vereadora Fátima. Eu absorvi completamente a mensagem. Lá, ela não está defendendo só os interesses da sua genitora, porque naquela artéria existem várias construções de empresas de grande porte, onde existe um número de trabalhadores elevados, e que as empresas onde estão edificando, e que o vai e vem dos carros de grande porte que está provocando, as empresas têm a obrigação, até nas planilhas de custo das empresas, tem a questão de proteger o trabalhador contra o acidente de trabalho e abrange também um processo de aguação nas estradas. O que está existindo é a falta de interpretação, porque uma coisa seria aguar com água da Compesa, seria uma imoralidade, e outra coisa seria aguar com a água poluída, onde o teor de alcalinidade é elevado, porque nesse baixio é alimentado, é alimentado, um baixio é contaminado, o teor de alcalinidade é elevado por causa também dos dejectos, mas que essa água não é potável, nem serve para o consumo animal, nem serve para o consumo humano, mas tem a serventia, no caso, para atender a questão da aguação, não só para atender a questão da sua genitora, mas para todos aqueles que estão trabalhando ali, que eu passei recentemente ali na imediação da Primavera, e tem um número de pessoas elevadas que estão trabalhando naquelas obras de grande porte naquela região. Então, as empresas que estão edificando ali, elas podem muito bem pegar o seu transporte e pode fazer a aguação daquela artéria. Não é nenhum ato imoral. Pode uma cacimba lá em Alvinho, que ali é contaminado também o solo, porque pega aqui a jusante do açude velho, que tem os dejectos, tem as impurezas, e o teor de alcalinidade é elevado, né? Então, o que está existindo é uma confusão. Agora, seria uma imoralidade se a água fosse a água da Compesa, porque a gente vê, o problema é sério na zona urbana e na zona rural. Paulo, né? Mas tem a preservação do meio ambiente, Paulo. Senhor vereador, se possível, olhe, se nós pensarmos, por isso que eu chamei, para nós discutirmos sem a emoção do caso. Veja só, se nós pegarmos uma água poluída e aguarmos, a poluição, quando a poeira for,
subir, que de qualquer maneira ela vai subir em algum momento, os micróbios que continham nessa água, logicamente que ela vai circular Vou lhe dar uma com aula. maior intensidade. Se você Então, fizer uma pela análise, lógica, não é pela lógica, corretamente. Eu não vou analisar Se nada, você porque eu não sou analisar analista. Eu não sou a analista. água do Rio São Francisco, Eu tô que dizendo chega a prática. cristalina na Compesa, ela chega com 100% de bactéria coliforme. Se você fizer uma análise da água do açude velho, ela não atinge esse percentual, porque os detergentes combatem as bactérias coliformes que se adaptam à temperatura de 37 graus. Eu só estou falando. Eu vou encerrar o meu pronunciamento vereadores, e quero dizer que eu voto no seu requerimento e você tem que defender os interesses da sua mãe. Se você não defender da sua mãe, imagina dos outros. Vossa Excelência. E defenda os interesses daquela artéria que fica ali, porque tem uma classe trabalhadora, tem muitos trabalhadores que estão edificando aquela artéria. Pode concluir, nobre vereador. Um minutinho, senhor presidente. Pode É só concluir. por uma questão de esclarecimento. Se nós aguarmos, eu não estou aqui dizendo que sou analista de maneira nenhuma, que se eu fosse analista da Compesa ou eu não estaria, se eu fosse química, eu não estaria, com certeza eu não estaria aqui. Agora, é uma questão de lógica pelo que o senhor expôs anteriormente. A questão da poluição da água não sei de onde, nem não sei de onde. O senhor imagine se o senhor pegar e aguar uma área que depois levante essa poeira, se essa poeira não seria muito mais maléfica do que a poeira natural. Seria sim, senhor. Agora, Vossa Excelência tem o dom de ser esta pessoa que tem solução para tudo e acha que não está correto o posicionamento. Mas a gente respeita. Em votação, Está certíssimo, senhor. o requerimento da O vereadora expert. Fátima Carvalho. Em votação. Questão de ordem, 9 vereadores. 9 vereador Alvinho Patriota vai Eu gostaria, concluir. Eu gostaria só de dizer o seguinte. Todos têm razão quando se pronunciam. Nós não estamos brincando. Cada um tem uma ideia. Graças a Deus, essa fertilidade das ideias dos nossos companheiros vereadores e tudo, é que vão dando o ensinamento para que nós possamos caminhar. Inclusive, nós estamos com 2 vereadores eleitos ali. Tem mais não? Tem 2. O vereador Juliano e o vereador professor Ercílio. E com certeza eles estão gostando dessa discussão. Estão se preparando, embora sendo pessoas de alta condição de discussão, mas aí eles vão pegando aqui o dia a dia da gente aqui. Eu quero, senhor presidente, dizer quanto eu aprendi desta discussão. Aprendi, inclusive, deixa aqui uma sugestão. Assim como aconteceu a violência, que a gente pediu já as providências à Câmara que possa agir, pediu a apuração dos fatos. Esse é um caso, vereadora Fátima Carvalho, que Vossa Excelência, como cidadã, qualquer um, aliás, e o vereador Paulo Afonso levantou aqui a bola e eu vou chutar. Não é justo que as empresas ganhem milhões e milhões de reais ali, fazendo suas obras. E não é justo que a prefeitura dê o alvará, dê a licença para os trabalhos e prejudique a nossa população, não somente a sua genitura, mas todas as pessoas que estão ali, inclusive os usuários da estrada. Então eu acho que Vossa Excelência tem de pedir que não seja aguação, que seja todas as medidas preventivas de segurança, da medicina do trabalho, de segurança para que haja, nós estamos ali com o engenheiro do trabalho. Inclusive, engenheiro civil e expert no trabalho. Veja bem, é preciso que essas obras causem transtornos, mas que elas não causem prejuízos às pessoas. Obrigado. Em discussão, em votação, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante-se. Aprovado. Eu gosto de votar, agora eu vou votar levando em consideração, eu vou aprovar. Entendeu? Agora, levando em consideração todas as situações que eu coloquei, que seria desonestidade da minha parte pedir aprovar, ou seja, dar
um alvará que seja feito se existem os animais que estão morrendo de sede, que essa área teria que ser aguado toda hora para que não levantasse nenhuma poeira. Então, diante disso aí, eu aprovo o requerimento, porque não é hábito da gente reprovar um requerimento. Aprovado por unanimidade. Requerimento 135/2012, autoria do vereador Paulo Afonso, assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Marconi de Bodissá, e ao governo do Estado, o ilustre gerente da Compesa, no sentido de fazer uma substituição, um complemento de rede de abastecimento da água na comunidade das Letras para atender aproximadamente 20 famílias. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante-se. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assunto a tratar, nem material a deliberar, eu quero só comunicar aqui agora, tem todos os vereadores, que a reunião a partir de quinta-feira vai começar às 10 em ponto, por conta que vai ser transmitido pela Salgueiro FM. Aí a mesa diretora dá início às 10 em ponto. Quem chegar atrasado vai chegar com a reunião já em andamento. Não havendo mais assunto a tratar, nem matéria a deliberar, agradeço a presença de todos. E ao tempo que convido para a próxima reunião, que se realizará-se do dia 8 de novembro de 2012, próxima quinta-feira. E declaro encerradas as sessões das